Pode trocar já o slide, por favor. A gente vai começar então com esse texto do Avritzer. Ele é um bom texto para a gente contextualizar a eleição do Bolsonaro, para depois a gente passar a discutir com os outros textos o governo em si, né? O Avritzer, ele é atualmente professor no Departamento de Ciência Política na Universidade Federal de Minas Gerais, e os trabalhos dele focam na democracia e na sociedade civil. Eu acho que o texto da Vita ele é interessante para a gente começar nosso debate, porque ele acaba trazendo elementos tanto conjunturais quanto estruturais que contribuíram para a ascensão do Bolsonaro, né? Então, eu acho que ele sistematiza bem isso e ajuda a gente a entender que o Bolsonaro ele não surgiu, como dizem, né, como um raio em céu azul. Na verdade, apesar dele ter sido uma surpresa para muitos, na verdade, se eu me lembro bem, quase todos os cientistas políticos achavam que ele não ia ganhar, né? Então, apesar de ser uma surpresa, a sua eleição ela foi acompanhada por diversos elementos, por diversos fatores que possibilitaram a sua vitória, obviamente. Então, a sua eleição não aconteceu do nada. E aí a gente quer tentar, então, desvendar, né, quais são esses fatores. Então, esse capítulo que a gente pediu para vocês lerem, ele é um capítulo de conclusão do livro da Vritzer. Nesse livro, ele apresenta uma hipótese geral que não se restringe ao Bolsonaro, mas abarca também o Bolsonaro, né? Que é uma hipótese sobre o movimento pendular da democracia brasileira. Ou seja, ele está dizendo que no Brasil, a longo prazo, você tem um movimento de idas e vindas, de democratização e antidemocratização. E aí, para apoiar essa hipótese dele, ele vai traçar esses 3 pressupostos, né? Então, o primeiro é que o consenso em torno da democracia, dos valores democráticos no Brasil, ele é bastante circunstancial. Então, ele pode se fortalecer e se enfraquecer, dependendo da conjuntura, dependendo da situação, né? Dependendo também, enfim, do que é útil. O segundo ponto é a relação entre as instituições, um exemplo clássico é o do judiciário, né? Com as elites políticas e econômicas, e como essa relação acaba favorecendo o surgimento de elementos antidemocráticos. E aí o último ponto é que a gente até hoje não teve uma institucionalização dos direitos e nem da não violência, tanto no sistema político, mas também na própria socialização brasileira. Pode passar para o outro slide, por favor. E aí ele vai traçar algumas especificidades da eleição de 2018, né? Então, a principal dela é que ela ocorreu já num contexto de degradação institucional, diferente da eleição de 2014, por exemplo. Então, essa degradação ela ocorre pelo menos desde 2016, com o impeachment da Dilma, e aí ele vai dar vários exemplos de como essa degradação está se manifestando, né? Então, ele vai ressaltar a tutela do judiciário, que retirou a candidatura do principal opositor do Bolsonaro, né? Ou seja, contribuiu para a sua eleição. E aí ele ressalta aqui a Operação Lava Jato, mas acho que é bom a gente lembrar também que isso foi permitido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E ele vai também enfatizar a associação entre essa atuação política do judiciário com a grande imprensa, que divulgava seletivamente as investigações que estavam ocorrendo, inclusive divulgou os áudios vazados e etc. A gente lembra muito bem disso, né? E aí um ponto que a gente pode acrescentar e que a gente vai discutir um pouco mais com o Boito é a própria tutela militar, né, com manifestações do Exército em relação a julgamentos políticos. E aí o segundo ponto é o aumento da violência política. Ele dá 3 exemplos muito claros para a gente. O primeiro é o ataque à caravana do Lula. Então, não sei se vocês se lembram, mas ele estava viajando e atiraram contra o ônibus que ele estava. Teve o assassinato da vereadora Marielle Franco e a própria facada do Bolsonaro. Então, é uma radicalização que está sendo canalizada pela violência política, né? Já no período eleitoral, em 2018. O terceiro ponto, ele vai falar que são as manifestações do mercado contra a democracia. Então, ele vai dar vários exemplos práticos, né? Então, como a alta na Bolsa de Valores no dia da condenação do Lula, e o apoio explícito do mercado ao Bolsonaro,
pela defesa das reformas estruturais, né. Então, nesse tema, o Aviter ele vai dizer que, desde 2013, o mercado ele tenta separar o resultado eleitoral da decisão das políticas públicas. Então, ele tenta blindar mudanças na política econômica da decisão popular, né. Isso a gente já discutiu bastante no nosso curso, né, sobre a independência do Banco Central, a PEC do teto de gastos. Então, tem esse esvaziamento do poder decisório como resultado da disciplina que o mercado está impondo sobre os governos. E aí a gente discutiu o poder da greve de investimento, a fuga de capitais, as gerações de crises de confiança. Então, acho que isso dialoga bastante com o que a gente vem discutindo, né? E aí, outro ponto é a radicalização dos discursos, especificamente da agenda do Bolsonaro, do candidato Bolsonaro, né? Que ele já se voltava contra princípios fundamentais, básicos da democracia, como a possibilidade de uma oposição. Então, a gente lembra muito bem daquele discurso que ele faz defendendo o fuzilamento da oposição, ou seja, ele não defende só a derrota eleitoral da oposição, ele está defendendo uma eliminação física, né, da oposição. Outro ponto é que ele vai contra as instituições que fornecem um contrapeso, uma limitação, um equilíbrio ao poder executivo, que seria o Congresso, por exemplo, ou o próprio Poder Judiciário, e ele vai com a liberdade de imprensa, que os exemplos são inúmeros, né? Pode passar para o outro slide, obrigada. E aí, outros dois pontos que tornam as eleições de 2018 diferente das outras é que teve uma mudança entre os polos, né? Então, quando a gente vai discutir as eleições de 2018, geralmente as pessoas focam na presença do PT no segundo turno. Mas a novidade não é essa, né? A novidade é que o outro polo, o polo da direita, não foi ocupado pelo PSDB no segundo turno, e sim pelo Bolsonaro, que na época era do PSL, né? Um partido pequeno que foi usado como partido de aluguel. Ou seja, a pergunta que a gente tem que se fazer é por que o PSDB não conseguiu manter o seu domínio, a sua hegemonia sobre o campo da direita. E aí a gente se leva ao debate sobre a radicalização que veio a partir do PSDB. Então, vocês devem se lembrar que o próprio PSDB já vinha radicalizando o discurso desde 2014, quando o Aécio questionou os resultados eleitorais, e o PSDB foi o primeiro partido a se mobilizar para a derrubada da presidenta. Então, eles fizeram já pedidos, antes mesmo dos pedidos de impeachment, né, para a retirada da chapa, etc. Então, o PSDB, do campo da direita, foi o pioneiro nessa radicalização, nessa movimentação de degradação institucional, mas eles achavam que isso ia fazer com que eles voltassem a ganhar eleições, né? Que eles não ganhavam desde o FHC. Mas não foi o que aconteceu. Então, em 2014, eles quase ganharam a eleição, foi por pouquíssima diferença percentual, e em 2018 a gente vê assim, uma mudança gigantesca. O Alckmin ele teve, se eu não me engano, 5% dos votos, né? Então, foi o pior desempenho eleitoral da história do partido, como resultado dessa radicalização. Então, eles começaram a radicalização, mas quem finalizou ela foi o Bolsonaro, que não tinha nada a ver com o PSDB, né? E aí a outra especificidade é que a campanha ela se concentrou nos âmbitos privados, mais especificamente a campanha do Bolsonaro, né? Ele dá exemplo das igrejas, das redes sociais, etc. Então, a gente pode reparar que a ciência política brasileira, até 2018, dava uma maior ênfase à propaganda gratuita na televisão, no rádio, e era uma ênfase com razão, né? Então, tem demonstrações que esse tempo, maior tempo de propaganda gratuita, se refletia em maior desempenho eleitoral, né? Mas o Bolsonaro, ele teve pouco tempo de exposição, né? Então, por ser de um partido minoritário, ele tinha muito menos tempo de propaganda do que o Alckmin, por exemplo, ou o próprio Haddad. E ele mesmo recusou a participação em debates públicos, né? E esses debates, até então, eles eram decisivos nas campanhas presidenciais. A gente lembra muito bem do debate entre o Collor e o Lula na Globo, por exemplo. Ou seja, a campanha dele se deu por fora do debate público. Ela se concentrou
na esfera privada, por uma restrição institucional, né, por ele ser de um partido pequeno, mas também por uma opção própria. E aí, com a ajuda das redes sociais, essa campanha ela foi segmentada. Ou seja, você tinha propostas e discursos diferentes para cada tipo de eleitor, inclusive até discursos contraditórios entre si. E isso que antes podia ser impedido ou amenizado pelo debate público, né? Porque daí o candidato é obrigado a se posicionar para todo mundo igualmente. E não foi possível porque a campanha foi para o âmbito privado. Então, isso é uma grande novidade. E aí, pode passar para o próximo slide. Então, chegando para essa parte final do texto do Avritzer, ele vai afirmar que a eleição do Bolsonaro ela explicita os elementos não democráticos da ação política brasileira. Ou seja, ele não é apenas conjuntural, né, esse período antidemocrático, ele tem raízes mais profundas. Então, portanto, a reversão desse processo ele depende dos fins, das condições que levaram à sua ascensão, que são condições antidemocráticas. Que o bolsonarismo acabe com uma aliança pluripartidária. Então, o Avritzer está falando que não, que para que seja revertido isso, você precisa da reversão dessas condições, né? Quais seriam essas condições? Então, a população precisa voltar a acreditar nos valores democráticos e no sistema político. Você precisa voltar a respeitar os resultados eleitorais. A divisão dos poderes tem que voltar a prevalecer. O mercado tem que voltar a aceitar mudanças nas políticas públicas que são decorrentes dos resultados eleitorais. E, por fim, você tem que voltar a ter um princípio de legalidade entre o poder judiciário e os poderes políticos. Agora a gente pode passar para o Boito. Próximo slide. Bom, então agora a gente chega mais na parte do governo Bolsonaro em si, né? Então a gente vai agora tentar entender como conceitualizar ele nessa parte, como conceitualizar enquanto neofascismo, né? O Boito ele é professor no Departamento de Ciência Política da Unicamp. Ele estuda classes sociais e Estado e ele tem um foco na teoria marxista. E aí, antes da gente entrar nos argumentos dele, eu acho que vale a pena a gente destacar um ponto que ele traz, mas acaba não se estendendo muito nesse texto, que é que, como eu disse, a categoria do fascismo está muito em disputa, né? Então, tem alguns pensadores que defendem que o fascismo ele só pode ser usado para descrever, para caracterizar o fascismo clássico, né? Aquele fenômeno dos anos 20, dos anos 30. E, por outro lado, existem pensadores que acham que o fascismo ele pode conceitualizar diferentes contextos, né? Então, o fascismo seria um conceito de regime político tal como a democracia. Então, você usa a democracia para descrever a democracia antiga, a democracia representativa, o sistema democrático dos Estados Unidos e do Brasil, que são diferentes, e mesmo assim você está usando o termo democracia, né? Então, eles defendem que o fascismo também pode abarcar especificidades locais e históricas. Então, acho que é outra coisa legal da gente notar, né, que esse debate está muito vivo, talvez porque desde os anos 30, desde os anos 40, nunca aconteceu o que está acontecendo agora, né? Então, a gente nunca teve um crescimento tão grande, tão significativo dos movimentos de extrema-direita e deles chegarem efetivamente ao poder, né? Então, deles de fato governarem. Então, a gente viu, né, o Adorno estava falando sobre isso nos anos 60, mas ele era uma exceção, ele era visto como alarmista, como pessimista, etc. Então, em geral, ninguém estava falando por isso, muito porque também, na prática, ou esses movimentos não existiam, ou eles eram muito irrisórios. Então, esse debate que a gente está tendo agora, ele é um debate que não está concluído, né, ele está ainda em disputa, e ele não é um debate que se restringe ao Brasil, ele é um debate que está acontecendo no mundo todo. Por exemplo, o Enzo Traverso, ele é um estudioso italiano do fascismo, e ele vai dizer que o que a gente vê hoje é um pós-fascismo. Então, ele vai dizer que esse tipo de conceito vai ajudar a demarcar a marcação temporal, ou seja, é um fenômeno que vem depois do fascismo clássico, por isso pós,
e ressaltar não só as continuidades, mas também as diferenças. Então, para ele, o pós-fascismo ele é um fenômeno em transição, então ele não está concluído ainda, ele não está amadurecido, né? E ele é diferente do neofascismo. Para ele, o neofascismo é exclusivamente aqueles movimentos que se auto-reivindicam uma continuação do fascismo clássico, né? Inclusive, para ele, o pós-fascismo ele pode se manifestar de diversas formas. Então, mesmo aqueles líderes que falam que são contra o fascismo clássico, eles podem, ainda assim, ser caracterizados como pós-fascistas. Então, a gente volta e chega, né, pro texto do Boito. O Boito está entre aqueles que acham que o fascismo ele deve poder caracterizar fenômenos diferentes que não aquele italiano ou alemão dos anos 30 e 40, né? Então, ele vai defender um conceito geral e teórico do fascismo. E aí, para isso, ele vai criticar alguns argumentos daqueles que defendem essa restrição, essa limitação do conceito do fascismo para uma única experiência histórica, né? Então, primeiro, ele vai criticar aqueles que dizem que o fascismo ele é definido pelo bloco no poder, ou seja, que o fascismo ele só é fascismo se a burguesia nacional estiver dominando. Se não tiver a burguesia nacional dominando, não é fascismo. Para ele, tanto o fascismo quanto, por exemplo, a ditadura e a democracia, ele pode comportar diferentes composições do bloco no poder. Para ele, essas diferenças no bloco no poder resultam em diferenças na política econômica. Então, por exemplo, você pode ter um líder fascista que tem uma política intervencionista e outro líder que tem uma política neoliberal, por conta da fração de classe que está dominando. Mas isso não é decisivo para dizer se o regime é fascista ou não. Então, isso ajuda a gente, por exemplo, a diferenciar o Trump do Bolsonaro, né? Então, a gente até discutiu isso na primeira aula, se não me engano. Então, o Trump ele tem um discurso que é mais intervencionista, que é mais protecionista, e o Bolsonaro não, ele é completamente neoliberal. Mas isso não quer dizer que os dois não sejam neofascistas. É isso que o Boito está defendendo, né? E aí, outra crítica que ele faz é que ele acha que tem pensadores que têm uma visão do fascismo que ele chama de empirista. Ele vai falar, bom, esses caras, eles olham para o fascismo histórico, eles fazem uma lista para checar todas as características que esse fascismo histórico tinha, e se o fenômeno que eles estão analisando não lista todas as características, ele não pode se chamar de fascismo. E aí ele vai dizer que isso não é produtivo, porque você pode ter alguns itens e outros não, e se você coloca todos eles no mesmo patamar, você não consegue identificar as especificidades, a relação entre esses elementos, você não consegue identificar o que é o principal, o que é secundário, né? E aí, a partir dessas críticas que ele faz, ele vai conceitualizar o fascismo teoricamente, né? Então, ele quer conseguir, ao mesmo tempo, abarcar os fatos históricos, mas também caracterizar o fascismo a partir de uma teoria mais geral da política e do Estado, para assim conseguir delimitar o que é o central, o que é o fundamental e o que é secundário. Então, para o Boito, o fascismo ele é um tipo de ditadura burguesa, mas ele também pode ser ideologia e também pode ser movimento. E diferente do que o Adorno entendia, por exemplo, o Boito ele vai caracterizar o fascismo com relação a uma classe social, né? Então, ele se inspira no Poulantzas para caracterizar o fascismo enquanto um movimento reacionário de massa, ou seja, um movimento de baixo para cima, e um movimento das camadas intermediárias, que nos termos atuais seria a classe média, né? Pode passar para o outro slide, por favor. E aí ele vai falar algumas características gerais do fascismo. Então, uma delas é o discurso superficial contra a democracia e contra, às vezes, até o próprio capitalismo. O fascismo ele teria também uma ideologia pouco sistemática, que enfatiza o culto à violência, enfatiza o nacionalismo autoritário e o racismo. E, por último, o fascismo ele chega ao poder não pelas camadas intermediárias que o fizeram surgir, que o apoiaram, né, mas pela uma cooptação da grande burguesia, que tem como objetivo superar a crise política que está acontecendo por meio da eliminação da esquerda, da oposição, né? Então,
Pode passar para o próximo slide. Então, a gente chega para a caracterização do fenômeno brasileiro. Ele vai ser contra aqueles que dizem que você não pode ter um fascismo no Brasil porque você está tendo eleição, porque tem instituições democráticas, enfim, porque a gente tem um regime democrático ainda em pé, né? O Boito ele vai dizer que, mesmo sob um regime democrático, você pode ter um movimento fascista e acho que mais contraintuitivamente você pode ter um governo fascista, né? Então ele está dizendo que o governo fascista ele não necessariamente é uma ditadura fascista. Você pode ter um governo fascista que esteja dentro da democracia, né? Para sustentar isso, ele dá o exemplo do próprio Mussolini, que foi o cara que cunhou, né, o termo fascismo. Então ele fala que o Mussolini... 20 minutos? 20 minutos, Nicole. Ah, tá. Beleza, vai dar tempo. Ele fala que o Mussolini ele passou vários anos governando num regime democrático, inclusive ele nem tinha o plano, né, ele não tinha nem o objetivo de instaurar uma ditadura, e que acabou acontecendo por circunstâncias conjunturais, por mudanças, enfim, nos elementos lá que são importantes. Então, para o Boito, o bolsonarismo ele pode sim ser um movimento e um governo neofascista, mesmo que a gente esteja ainda sobre uma democracia, mesmo que ele possa não ter um plano de instaurar uma ditadura. Mas acho que esse não é o caso na nossa análise, né? E assim como a Writzer, o Boito ele vai dizer que a democracia brasileira ela está deteriorada, se deteriorando, principalmente por dois motivos. Um é um ponto que o Writzer fala bastante, né, que é essa restrição, esse filtro político que o judiciário coloca a partir da lei da ficha limpa e principalmente pela atuação da Lava Jato. Ou seja, o judiciário ele tem um poder especial de impedir candidaturas legalmente, né? E aí o segundo ponto é a tutela que as Forças Armadas, em especial aqui o Exército, está exercendo sobre as instituições políticas. Se quem leu o texto do Safata, ele pode, enfim, ter vários exemplos sobre isso também, né? E aí ele vai dizer que o movimento neofascista brasileiro, que é o bolsonarismo, ele surgiu em 2015, que ele é um movimento de classe média, que tem um discurso contra a corrupção e contra a velha política, que inclusive muitos movimentos de esquerda compraram esse discurso na época, né, acharam que era um discurso, enfim, revolucionário ou crítico, etc., mas que esse discurso está se desmascarando com o tempo como uma crítica à própria democracia. E aí, então... pode passar o slide, por favor. E aí, então, ele vai traçar uma comparação entre o que ele chama de duas espécies do fascismo. Então, ele diz que tem o gênero geral, né, o gênero do fascismo, e aí tem duas espécies, o fascismo clássico e o neofascismo brasileiro. E aí eu elenquei aqui alguns dos principais pontos em comum e, ao mesmo tempo, diferentes entre eles, né? Então, os dois eles são acompanhados por uma crise econômica do capitalismo. Então, tem a crise de 1929 e a crise de 2008. Os dois eles apresentam uma crise de hegemonia no bloco de poder. Então, no fascismo clássico, tem uma disputa entre a pequena e a grande burguesia, e atualmente o Boito vai falar que você tem uma disputa entre a burguesia interna e a burguesia associada ao capital internacional. Então, aqui é um ponto, por exemplo, que ele está divergindo do Singer, que foi o texto que o Gabriel apresentou, né? O Singer ele vai falar que a disputa não se dá entre a burguesia nacional e internacional, mas entre a burguesia industrial e financeira, independente da origem do capital, né? E aí, nos dois casos também, essas crises políticas são agravadas por movimentos de camadas intermediárias. No caso do fascismo clássico, é da pequena burguesia, e do neofascismo brasileiro, da classe média. Nos dois casos também, você tem uma crise de representação dos partidos. E aí você tem também um contexto de ou dificuldade ou uma incapacidade dos partidos de esquerda de se apresentarem como uma alternativa ao fascismo, né? Então, eles estão muito enfraquecidos, não conseguem se colocar como uma opção viável para as pessoas que, enfim, não apoiariam o fascismo. E aí ele vai traçar o que ele acha uma diferença mais fundamental entre essas duas espécies, né?
ele vai falar que a oposição ao fascismo clássico ela era muito mais forte, muito mais significativa do que a oposição ao neofascismo brasileiro. Então, a oposição ela era de partidos ou movimentos socialistas e comunistas, e eles eram partidos organizados a partir da massa, né? Eles eram partidos de massa. Em contraposição, você tem uma oposição atual de partidos que têm uma base popular desorganizada, uma base popular dispersa. E aí, para o Boito, isso vai motivar uma forma de organização diferente do fascismo, né? Então, o fascismo clássico ele se organizou por milícias, e como a oposição atual é muito mais desorganizada, muito mais fraca, o neofascismo brasileiro ele não precisou de milícias, ele se organiza pelas redes sociais. E aí, para finalizar, ele vai apontar que o bolsonarismo está mostrando fragilidades organizativas, que ele está tendo atos pouco expressivos. E aí eu elenquei assim, algumas perguntas que a gente pode se fazer. A primeira é que a rede social, será que ela cumpre essa função de milícia, né? Porque a milícia ela tinha como objetivo destruir o sistema político e institucional democrático. Enfim, são pessoas armadas, né? Será que as pessoas armadas têm a mesma função ou a mesma potência do que as redes sociais? Ele mesmo diz, né, que mesmo no fascismo clássico a esquerda tinha dificuldade de se organizar, tinha dificuldade de se colocar como uma alternativa. Então, será que a organização da milícia se explica pela como a esquerda estava se organizando, né, ou pela força ou fraqueza da oposição? E a outra pergunta que a gente pode se fazer é se, de fato, o bolsonarismo está se desorganizando, né? Se ele está se enfraquecendo, perdendo apoio, ou capacidade de mobilização. É isso. Obrigado, Nicole, pela ótima exposição. Consegui expor 2 textos em meia hora, menos de meia hora até. Muito bom mesmo, parabéns. Agora vamos passar para o Felipe Bernardino, que vai apresentar o texto, na verdade, uma entrevista do professor Vladimir Safatas. A palavra com você. Obrigado, Rafael, mas na verdade eu vou apresentar o texto do Bernardo de Cooper. Sobre o Desculpa. Tudo bem. A gente priorizou o texto do Bernardo de Cooper porque assim a gente poderia oferecer um contraponto à noção de fascismo para interpretar o Brasil atual, né? Mas eu queria fazer um comentário sobre a Nicole, sobre o texto que a Nicole falou agora, porque eu acho que isso permite uma ponte com o que eu vou falar, que o Boito ele dá um certo destaque para a Lava Jato, né? Eu acho que isso permite pensar o fascismo no caso do Brasil, porque a Lava Jato é um movimento de classe média. Eu acho que isso é uma possibilidade para pensar o caso brasileiro atual como um caso de fascismo, embora eu não esteja convencido assim de que é fascismo também, assim, eu não acho que seja simples assim. E também que pensar o bolsonarismo como fascismo, se é que existe bolsonarismo, né? Isso também não é uma questão que está em aberto, né? Existe algo que se possa chamar de bolsonarismo? Eu também não sei. Mas pensar em fascismo já era difícil lá na década de 30, né? Porque eles divergiam muito. O Trotsky achava que fascismo era um movimento de classe média, o Gramsci já via a possibilidade da alta burguesia querer aplicar o americanismo, o fordismo, né? Por meio do fascismo. Então, não é simples, assim. Eu acho que continua difícil, assim. Já era difícil lá atrás, agora também está. Eu acho que o bonapartismo ele tem algumas vantagens em relação ao bolsonarismo, em relação ao fascismo, porque eu acho que o bonapartismo parte de questões mais fundamentais da política. E talvez a gente tenha um pouco mais de controle para pensar na realidade social quando a gente parte de fundamentos da sociedade e não de descrições, né? Como muitas vezes o fascismo recai, a noção de fascismo para pensar o presente recai, assim, eu acho meio problemático. Então, eu fiquei incumbido de apresentar o texto do Bernardo de Cooper, que trata principalmente do bonapartismo, o que não é uma tarefa fácil, porque eu acho que para entender bem assim o conceito de bonapartismo e depois entrar no mérito do texto do Bernardo de Cooper, eu tenho, na verdade, que tratar do 18 de Brumário do Marx, que é onde aparece o conceito de bonapartismo. Primeiro eu vou apresentar o Bernardo de Cooper. Ele é professor do DCP, Departamento de Ciência Política da USP,
Ele trabalha, sobretudo, com teoria política, pensamento social brasileiro, e é um dos grandes especialistas nessa área. Nesse texto, como eu disse, ele aborda o conceito de bonapartismo como uma possibilidade para entender o Bolsonaro. Para entender o que seja bonapartismo, eu julgo importante uma perspectiva histórica que eu não vou ter condições de oferecer aqui. Não tenho tempo, enfim, mas eu recomendo que aquelas pessoas que queiram ler o 18 Brumário do Marx procurem 2 livros. A Era das Revoluções, que trata do período que vai de 1789 até 1848, e A Era do Capital, que vai de 1848 até 1871, se eu não me engano. Os 2 são do Hobsbawm, que é um autor muito conhecido, enfim, eu acho que não é difícil encontrar os livros dele. O 18 Brumário do Marx, que é, enfim, esse livro aqui, ele é um clássico do pensamento político. É um livro que, perto, sei lá, do Capital, enfim, é até mais fácil de ler, mas mesmo assim é um livro cheio de sentidos e eu me sinto até meio amedrontado de estar falando sobre ele aqui. Mas, enfim, eu vou tentar explicar os principais sentidos mais importantes aqui para a gente compreender. Bom, em 1848 aconteceu uma revolução na França. Mais uma revolução, porque desde 1789 foram muitas revoluções que se passaram na França. A França teve uma história muito rica em revoluções do final do século XVIII até o fim do século XIX. Mas o que o Marx está querendo apontar no 18 Brumário é que no século XIX, em meados do século XIX, o caráter das revoluções tinha passado a ser diferente. Porque, em 1848, o proletariado parisiense em específico, isso é importante assinalar, que era o proletariado de Paris, foi para as ruas junto com outros setores sociais, inclusive liberais, e teve a coragem de colocar o capitalismo em questão. Mas eles não foram sozinhos, e uma centro-direita, que também queria o fim da monarquia apenas, instalar um regime liberal, assumiu o poder e, vendo que o proletariado parisiense estava mais assertivo, começou a engendrar uma política reacionária para reprimir o proletariado. Então, o que o 18 de Brumário trata é de ditadura. É de ditadura, mas nos termos do que a gente já conversou várias vezes aqui, que é a incompatibilidade fundamental entre capitalismo e democracia. Existem várias formas para a gente poder entender essa incompatibilidade. Uma delas é que existe uma desigualdade fundamental no capitalismo. Existe uma desigualdade entre burguesia e proletariado. Uma tem a propriedade privada dos meios de produção e o outro não tem mais o que vender no mercado que não seja força de trabalho. Então, a gente está falando de uma desigualdade fundamental. Não é simplesmente aquela desigualdade, enfim, de renda, de eu tenho um salário maior do que o seu ou menor do que o seu, o que seja. É uma desigualdade entre classes sociais. E aqueles que tiveram algum contato já com teoria democrática sabem que a questão da igualdade entre os cidadãos é uma pré-condição para a democracia. É claro que existem leituras de que o capitalismo permite a democracia, mas são leituras que focam mais na igualdade de condições do que na desigualdade material, que é o que também vigora no capitalismo, assim que você passa a olhar o capitalismo como modo de produção e entender que ele é uma sociedade de classes. Né? E existe uma outra forma também de se compreender essa desigualdade fundamental, que é o fato de que no capitalismo o sistema produtivo é uma anarquia. Então, isso tem algumas consequências para a política, o fato de ser uma anarquia, o sistema produtivo. Em primeiro lugar, o mercado, enfim, as empresas, as fábricas, os comércios, enfim, eles não admitem intervenções do Estado. Eles querem ser guiados pela livre concorrência. Na democracia, é necessário que, uma vez que seja deliberado decisões democráticas, elas sejam cumpridas. O mercado não quer cumprir, porque ele quer estar imune do Estado. Né? Ele quer estar imune. E isso é muito claro. Por exemplo, um exemplo que eu acho que é importante para entender o Bolsonaro. A Dilma, ela quis realizar intervenções no mercado, no sistema produtivo, ela até conseguiu
algumas intervenções, mas por um curto período de tempo. A reação que se seguiu disso foi muito forte, né? Então, e ela foi eleita para esse programa. Ela foi eleita 2 vezes, com um programa mais à esquerda do que o do Lula até. E ela não conseguiu implementar esse programa. E o fato do sistema produtivo no capitalismo ser uma anarquia também traz uma outra consequência. É que os interesses da burguesia, eles não são necessariamente os mesmos. Eles coincidem, em geral, no que concerne a classe trabalhadora. Mas em outras questões, nem sempre eles coincidem. Então, a burguesia tem uma dificuldade muito grande de formular um programa comum. Não é fácil para ela fazer isso. Então, para citar um exemplo dessa dificuldade, eu penso, por exemplo, na questão do álcool, né, dos combustíveis feitos com base de cana no governo Lula. No começo do governo Lula, houve um incentivo para esse tipo de combustível, mas, eventualmente, isso deixou de ser interessante para o governo, que viu que o pré-sal seria... nem acho que necessariamente o pré-sal era melhor, né, por questões ambientais, enfim. Enfim, eles divergiam, né? Os 2 interesses que se chocavam, assim. Então, conflitos intraburgueses são recorrentes no capitalismo. Então, a consequência disso é que a burguesia tem uma dificuldade muito grande de governar. E, além disso, para completar, sempre que a burguesia ela decide governar mesmo, ela corre o risco, ela mesma governar, ela corre o risco de trazer a luta de classes para o primeiro plano na política. E é tudo que ela não quer, porque ela, ao exercer o poder político, estaria correndo o risco de perder o poder social. Então, o que é interessante para a burguesia? E foi o que ela fez, segundo Marx, na França. Meio que terceirizar o poder. Em 1848, como eu falei, houve uma revolução republicana, né? O proletariado francês foi para as ruas também, colocando o capitalismo em questão, mas outros grupos foram para a rua colocando a monarquia em questão. Foram bem-sucedidos nisso e houve eleições. Quem ganhou foi o Luiz Bonaparte, que é sobrinho do Napoleão Bonaparte. Quando o Marx fala de 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, ele está fazendo meio que uma metáfora, porque houve um 18 de Brumário lá atrás. Foi quando o Napoleão Bonaparte derrotou o diretório, acabou com o diretório, que era dos jacobinos, né? E estabeleceu o consulado e ele exerceu o poder. Então, é meio que uma metáfora para uma busca pelo passado, enfim. Para pensar no Bolsonaro, eu vejo um pouco essa questão de se buscar rearticular um passado que já houve, enfim, eu vejo isso também. Eu acho que é até meio claro, né, que no caso seria a ditadura, enfim. Mas a gente fala sobre isso mais para frente. O Luiz Bonaparte foi eleito com o apoio de camponeses, que não podiam nem ser considerados classes sociais, porque eles não tinham uma consistência interna muito forte. E o que a gente chama de lumpenproletariado, que não é proletariado. São populações que estão um pouco à margem da sociedade, enfim, muitas vezes até meio ligadas à criminalidade, não é uma... Também não chega a ser uma classe, como a classe trabalhadora é. E ele, no começo, estabeleceu um governo que contemplava a centro-direita, que a gente chamaria de centro-direita. Só que, pouco a pouco, ele foi radicalizando no autoritarismo, e, paralelamente a isso, os partidos de centro-direita perdiam o apoio da burguesia, porque a burguesia estava mais interessada em realizar os interesses dela no mercado, que é uma anarquia, do que se preocupar com política. Ela já tinha garantia de que, com o Luiz Bonaparte, o que tinha de fundamental estava resolvido, que era uma repressão à classe trabalhadora. O texto do Recupero, ele trata de tudo isso para pensar o Bolsonaro, só que ele chama a atenção
com base num autor chamado Thalheimer, que foi um dirigente comunista alemão, que o bonapartismo, ele não quer dizer que ele seja neutro em termos de classes sociais, que ele também implica na realização de um programa. E no caso do Brasil, esse programa seria o da burguesia neoliberal, da burguesia rentista, não neoliberal, da burguesia rentista. Eu acho que o Recupero está mais próximo do Singer do que do Boito, em termos de interpretação do que seja o bolsonarismo, mas claro que fazendo inferências, né, do último trabalho do Singer, de 2018, que ele apresentou. Por quê? Porque, de acordo com o Singer, com o fracasso do que ele chama de ensaio desenvolvimentista da Dilma, que foi justamente essa vontade dela de interferir no mercado para viabilizar um crescimento, a reindustrialização, etc., enfim, isso fracassou, e o resultado disso foi que se formou uma frente única burguesa antidesenvolvimentista, que passou a defender os pontos de vista da burguesia rentista. Então, eu consigo compreender o Bolsonaro como um reforço autoritário do Estado para se passar um projeto neoliberal rentista, que beneficia a fração rentista da burguesia. Para mim, isso me parece bastante crível. Eu li o texto do Bernardo Recupero, concordando com ele. Assim, eu gostaria de saber o que vocês pensam, para falar a verdade. E quais são as explicações para que seja exatamente isso o que se passa no caso do bolsonarismo? Uma série de políticas neoliberais têm sido aprovadas com o apoio do governo, porque eu acho que existe um certo discurso hoje de que o Bolsonaro, na verdade, ele não é neoliberal, mas eu acho que esse discurso está fora do lugar. Ele é assim, tanto em termos de ideologia, quanto na prática do governo dele. Eu posso dar uma série de exemplos. Por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção na época foi na lei de saneamento básico, né, que viabilizou a privatização de empresas de saneamento. Os parlamentares articularam, naquela oportunidade, um acordo para que ele não para que não se pudesse privatizar empresas municipais, estaduais, públicas, aliás, que elas pudessem ter a renovação de seus contratos para que o preço delas, quando forem vendidas, não caísse. Era exatamente isso. Ele vetou isso. Então, assim, ele foi mais neoliberal do que a centro-direita aí, porque quem articulou essa movimentação foi o Tasso Gereissati. Então, ele foi mais radical do que o PSDB no neoliberalismo. Ele foi mais radical. E eu acho que é uma série de exemplos assim de que ele é mais radical do que a centro-direita em termos de neoliberalismo. Mas é claro que o Bolsonaro também desvia um pouco dessa questão do neoliberalismo no sentido dos interesses pessoais dele. Quando ele está interessado, por exemplo, em garantir compra de voto, coisas assim, enfim, com distribuição de recursos para a população, aí ele quer gastar. Mas isso era uma coisa que também está presente no bonapartismo. O Marx trata disso também aqui para falar do Luiz Bonaparte. Então, eu vi o texto do Bernardo Recupero com muita surpresa, assim, porque me pareceu realmente muito assertivo em relação ao Bolsonaro. E eu tenho uma crítica apenas, assim, porque eu acho que faltou no texto do Bernardo Recupero talvez uma atualização um pouco maior do que seja o bonapartismo hoje. Isso eu senti falta, assim, porque, por exemplo, o Gramsci, que é um autor que a gente já leu, né, aqui, enfim, meus colegas aqui, enfim, ele diz que no momento presente o bonapartismo ele tem que ser policial, porque desde 1870, com a derrota da Comuna de Paris, infelizmente eu não vou poder, enfim, explicar o que foi a Comuna de Paris, mas basicamente foi um movimento de operários, de proletários parisienses, de novo, que se revoltaram e colocaram mais uma vez o capitalismo em questão quando houve a derrota da França na Guerra Franco-Prussiana, que o Bismarck derrotou o próprio Luiz Bonaparte.
Mas o Gramsci disse que com a derrota da Comuna de Paris, ficou marcado que o poder do Estado, em termos de poder militar, era tão grande, mas tão grande, que já não era mais possível uma revolução social como aquela que os parisienses tentaram. Então, o que se assumiu a partir de agora, o que se assume a partir de agora é que o fascismo tem um caráter policial. E eu acho também que o Bolsonaro tem um caráter policial muito forte. Eu acho que talvez tenha faltado, nesse texto do Bernardo Cooper, tentar atualizar um pouco a questão do bonapartismo, que eu acho que não só o fascismo merece um olhar mais atualizado, mas o bonapartismo também. De qualquer forma, eu quero defender aqui o ponto de vista de que o bonapartismo é um conceito melhor para pensar o Bolsonaro do que o fascismo. Era apenas isso que eu queria falar. Obrigado. Obrigado, Felipe.